Release Minecraft. Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Enfim, Minecraft com certeza é um dos jogos que mais influenciaram a indústria dos videogames, talvez o maior influenciador. A ideia de um jogo de sobrevivência mesclado com o conceito de mundo aberto e dando a total liberdade de construção ou de modificações é sensacional e que até hoje é adorado por muitos jogadores. É considerado o jogo que tornou de verdade o conceito de jogo sandbox. Desde o seu lançamento em 2011, Minecraft mudou a forma como vemos os jogos eletrônicos. Ele proporcionou uma criatividade sem limites, onde cada jogador podia ser um arquiteto, um explorador, um sobrevivente ou isso aqui. A sua mecânica simples, mas profunda ao mesmo tempo, permitiu que pessoas de todas as idades pudessem experimentar esse jogo. Lembro-me até hoje de como esse jogo era fascinante em seus primeiros anos de lançamento, 2012, 2013, 2014. Foram anos de grande popularidade e que para muitos de nós foi um marco experimental ao termos jogado o jogo pela primeira vez. Podemos trazer o termo nostalgia em relação a isso, mas este vídeo eu não quero abordar isso, eu espero. Minecraft transmitia algo tão único e singular em suas ideias que eu não consigo explicar de forma detalhada. Aquele jogo tinha uma identidade única. Ou será que ainda tem? Será que a simplicidade que o tornaram tão especial foram comprometidas pelas inúmeras atualizações e mudanças? É isso que veremos hoje. Bem, vamos lá. Minecraft começou a ser desenvolvido em 2009 até 2011, ano em que foi lançado oficialmente. Numa entrevista de 2010 pela Web Hallen, Notch afirmou que sua inspiração para Minecraft veio dos jogos Dwarf Fortress, Roller Coaster Tycoon e, é claro, Infinite Miner. Todos os três jogos têm ideias de construção e de coletar recursos para melhorias, ou mesmo de Minecraft. Os conceitos iniciais do jogo são bem simples: arte pixelizada, construção livre, mundo aberto e sobrevivência. Obviamente que naquela época havia poucos blocos, poucos mobs, poucos recursos. Logicamente me refiro mais nas versões pré-clássicas, antigas clássicas, Infidef, Alpha e a Beta. E com essas poucas funções o jogo já demonstrava uma alta expectativa do que viria pra frente. Seria um começo de uma revolução da indústria dos videogames. O início dos anos 2010 foi marcado pela nova ascensão que estava vindo, a modernização da internet. A nova forma de interação que ela veio. Foram os celulares, a comunicação online, a modernização, novos tipos de meios de comunicação. Com esses fatores, as coisas eram novas. Logo, mais pessoas queriam desfrutar desse novo conceito. Então, você pega um jogo que estava no hype do caramba, tinha total liberdade de você fazer qualquer coisa, e pega essas modernizações e interações da internet. Praticamente decreta um par perfeito para dar certo. E foi o que aconteceu.
Além de que a maioria do público daquela época em relação ao Minecraft eram crianças e jovens, tempo de simplicidade e sem esforços. Um jogo simples, com um conceito simples, num tempo simples, uma época com maior liberdade. Ok, agora estou passando para o ápice e o clímax disso. O que foi a essência de Minecraft e o que fez se concretizar a sua identidade para nós? Bem, a popularidade de Minecraft atingiu em 2012, eu diria. A época que você abria seu YouTube e assistia às suas novelas, como Herobrine é Lenda, Missão Impossível, Aventuras com Mods, The Sims Craft. Época em que você voltava da escola e ligava seu Windows 7 ou Android da vida para passar um tempo jogando essa obra-prima experimental. Até aqui, as essências deste jogo já estavam concretizadas. Experiência única e inovadora, sentimento de paz, composição musical muito bem trabalhada, um jogo livre em seguir o caminho ou ter a sua própria história. Uma coisa de se notar também é que Minecraft era secretamente um jogo de terror. Se não falhar a minha memória, até nessa época do lançamento oficial do jogo, Minecraft tinha ainda um vazio com a neblina, o que deixava mais medonho. Você realmente entrava na imersão de solidão de, por exemplo, um náufrago que está perdido em seu mundo. Agora você terá de enfrentar os monstros e viver uma vida de perigo em um mundo hostil. Além das famosas creepypastas e lendas urbanas que vieram ao jogo, Herobrine, Link, Null, Entidade 303 e muitos outros, nós crianças da época caímos muito nessa. Tempos ótimos. Era uma experiência de adrenalina quando procurávamos os terrores do Minecraft. Com isso, é de se concluir um jogo que foi criado numa época de inovação, coisas novas, descobertas, experiências divertidas e únicas nas quais a juventude da época, como eu, conseguiu usufruir disso, de maneira que fosse satisfatória. Um ponto de partida de todo esse assunto que poderíamos falar é sobre 2014, ano em que a Microsoft comprou Minecraft. Antes, o jogo recebia poucas atualizações com frequência e muitas das vezes eram adicionados poucos recursos ao jogo. Com a compra da Microsoft desde então, o jogo todo ano tem uma pedrada, exceto 2015 que não teve nada. Então, cada ano sempre tem atualizações com adições novas. Mas e se esse conjunto de tantas adições deu uma complexidade maior ao jogo, do qual o jogo antes tinha uma essência mais simplista e liberal? Eu penso o seguinte, e se essas novas mecânicas, sistemas de combate reformulado, novos locais e tantas outras coisas nesse sentido tiraram o foco de construção e de exploração livre de Minecraft? Lógico que a implementação de novas coisas e atualizações em um jogo é totalmente normal e aceitável. Entretanto, Minecraft é algo singular que, na minha opinião, nunca poderia perder os conceitos iniciais que o jogo aborda. Ah, e vale ressaltar, existe também a questão do acesso ao jogo. Minecraft, com essas novas atualizações, demanda muito dos acessos dos jogadores que têm dispositivos mais elevados. Isso, ao contrário, não era problema para nós fãs antigos. Hoje em dia você precisa ter um PC gamer com uma RTX da vida. Isso acaba não ficando legal para nós e também para a empresa da Microsoft. Bem, hoje a gente analisou como Minecraft começou, como andou nessa progressão e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Mas a questão fica, Minecraft perdeu sua identidade do minimalismo e o discreto, ou apenas evoluiu, de modo que ficasse mais complexo? Vimos que desde o início do desenvolvimento do jogo, a essência de Minecraft foi na base do minimalismo, fácil manuseamento, fácil acesso, infância com esse novo jogo da época e até mesmo secretamente um jogo de terror. Uma mistura de várias coisas que fizeram esse jogo ser marcável e ter um jeito diferente de ser único. Com o tempo, o jogo se expandiu, adicionando novas camadas de complexidade, novos biomas, novos desafios e até mesmo novas formas de jogar. Essas adições melhoraram o jogo para alguns, mas para outros diminuiu a simplicidade que inicialmente os jogadores foram atraídos. Agora vou finalizar aqui com uma pergunta. Minecraft perdeu sua identidade ou simplesmente se adaptou aos novos tempos? Bem, eu talvez tenha feito já a minha opinião de forma indireta. Agora isso fica com vocês. Aliás, eu não estou criticando o jogo por ter implementado tudo isso. Eu apenas estou abordando um dos assuntos que esse jogo aborda hoje.
Bem, é isso. Foi um vídeo curto, eu sei, eu não sabia muito em que abordar aqui e eu nem sei se eu fiz isso bem, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer. Prometo que no mínimo tenha 1 ou 2 vídeos ainda este ano. Eu estou tendo uma questão de tempo apertada aqui, então não esperem muito. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou.